Fala runners, eu sou o Remy e esse é o canal Fartlek. Hoje vamos discutir um pouquinho quem tem os melhores corredores, se são os etíopes ou se são os quenianos. A gente sabe que principalmente se tratando de corridas mais longas, 5, 10, maratona, meia maratona, os africanos eles têm um destaque maior, principalmente quenianos e etíopes. Então vamos analisar aqui, trazer para vocês a nossa análise para eleger quem tem os melhores corredores. Mas antes, não se esqueça daquela curtida magnífica e daquela inscrição serelepe para ajudar a gente. Então não é de hoje que os corredores africanos eles têm destaque no cenário das corridas. Quenianos, a gente tem o Kipchoge, que para muitos é o melhor corredor de todos os tempos. A gente tem a Kosgei, a Jepchirchir, a gente tem os Kohirs. A gente tem uma série de corredores, a gente tem também o Poltergar, que marcou época, marcou história. Mas do lado etíope também a gente tem vários corredores icônicos. A gente tem a Letsenbet Gidai, que ela está em ascensão, ela é detentora de vários recordes. A gente tem as irmãs de Baba, a gente tem o Bekele, a gente tem o Leghese, a gente tem também o Imperador, teve o Imperador, né, que ele está aposentado, o Haile. Então a gente tem vários corredores de ambos os lados, tanto no passado quanto no presente, que são corredores, ou foram corredores, que marcaram época, que foram bastante dominantes. Dominantes não, porque sempre teve essa rivalidade entre eles, né? Mas foram corredores que sempre se estiveram acima da média, sempre se destacaram. Como que a gente vai fazer esse comparativo para ver quem é o melhor? Então a gente vai analisar 4 distâncias, as principais distâncias mais longas, que é 5 km, 10 km, meia maratona e maratona. Meia maratona e maratona, obviamente, são na rua. 5 e 10 a gente vai pegar a melhor performance, então são os tempos, as marcas válidos na pista. E o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar quem são os recordistas, o top 10 de melhores marcas, ou seja, por exemplo, o Kipchoge, ele ganhou em Tóquio e então ele conseguiu ter 3 das 5 melhores marcas de todos os tempos. Então são 3 marcas para os quenianos. Então ali são as melhores marcas, podendo repetir o atleta. E o top 100, aí são atletas distintos, top 100 de cada uma dessas modalidades. Então a gente vai, e também vamos dividir entre homens e mulheres, porque pode haver uma diferenciação entre essas performances. Então a gente vai começar pelos 5 quilômetros. Então, iniciando pelas garotas, pelas mulheres, a recordista dos 5 km é a etíope Letsenbet Gidai. No top 10 das melhores marcas de todos os tempos, são de 10 etíopes. E o top 100, isso também falando atualmente. Então, semana que vem, se tiver uma prova, como é top 100, pode ser que seja atualizado, pode ser que mude um pouco. Então, isso falando no dia de hoje. A gente tem entre as 100 melhores marcas, 30 atletas quenianas e 28 atletas etíopes. Entre os homens dos 5 km, a gente tem um estranho no ninho. Não é nem queniano e nem o etíope, o recordista do 5K. Quem é o recordista é o Joshua Cheptegei de Uganda. No top 10 de marcas de todos os tempos dos 5 km, a gente tem 6 marcas pertencentes ao Quênia e 3 marcas pertencentes a etíopes. E o top 100 a gente tem 40 corredores quenianos entre os 100 melhores e a gente tem 26 etíopes entre os 100 melhores. Agora indo para os 10 quilômetros, de novo começando entre as mulheres, recordista dos 10 km é de novo a etíope Letsenbet Gidai. A gente até vai mostrar um vídeo aqui no card para vocês verem, que a gente fala um pouquinho sobre os feitos e as conquistas dela. No top 10 de melhores marcas, a gente tem 4 marcas que pertencem a corredoras etíopes e 2 marcas que pertencem a corredoras quenianas. As outras marcas são de corredores de outros países. E no top 100, a gente tem 17 corredoras quenianas entre as 100 melhores marcas. E entre as etíopes, a gente tem 41 corredoras no top 100, entre as melhores atletas. Agora, entre os homens, a gente tem de novo o Joshua Cheptegei como recordista. Ele, mais uma vez, ele vem se intrometer nessa disputa entre etíopes
e quenianos. A gente não vai colocar o Uganda também aqui, porque é mais o Cheptegei e o Kiplimo que tem algum destaque. Os outros ugandenses ainda é uma nacionalidade que está crescendo, vai incomodar muito aí no futuro próximo, mas no momento eles não estão em pé de bater de frente nem com os etíopes e nem com os quenianos. Entre as 10 melhores marcas de todos os tempos, a gente tem 2 marcas pertencentes aos etíopes e 7 marcas pertencentes aos atletas do Quênia. No top 100 a gente tem 51 corredores quenianos e a gente tem 29 corredores etíopes. Falando agora da meia maratona, a recordista dos 21 quilômetros, de novo, Letsenbet Gidai, a etíope, ela é detentora do recorde conquistado recentemente. Entre as 10 melhores marcas de todos os tempos, a gente tem 6 pertencentes a atletas da Etiópia e 4 a atletas do Quênia. E no top 100 a gente tem 47 corredoras quenianas e 34 corredoras etíopes. A gente vem notando assim que quanto maior a distância, parece que maior é o domínio dos corredores africanos. Entre os homens, de novo Uganda, só que agora, em vez do Cheptegei, a gente tem como recordista o Kiplimo. Jacob Kiplimo, ele é o recordista dos 21K masculino. No top 10 de melhores marcas entre quenianos e etíopes, a gente tem só marcas de quenianos. 7 marcas de quenianos e etíopes não entram no top 10. E no top 100 a gente tem 69 corredores quenianos e apenas 21 corredores etíopes entre os 100 melhores corredores da história. Na maratona, agora chega de Etiópia, né? A recordista é a queniana Brigid Kosgei, nos 42 quilômetros. No top 10, as melhores marcas são 6 marcas pertencentes a atletas quenianas e uma a atleta etíope. As outras pertencem a corredores de outras nacionalidades. E no top 100, a gente tem 29 corredores do Quênia, corredoras do Quênia, e 44 corredoras da Etiópia. Na maratona, não é segredo para ninguém, o recordista entre os homens é o Eliud Kipchoge. Esse aí a grande maioria sabe, né? Não precisa nem explicar. As melhores marcas de todos os tempos, tem várias marcas aqui do Kipchoge, então ele ajuda a jogar o ranking para cima. São 6 marcas no top 10 para os quenianos contra 4 marcas dos etíopes. E no top 100 a gente tem 50 corredores entre os top 100 quenianos e 41 corredores no top 100 entre os etíopes. A gente vê como aí já dá quase o top 100, essas duas nacionalidades, como eles têm amplo domínio, né, nessas distâncias mais longas. E a título de curiosidade, vamos falar um pouquinho das marcas olímpicas, do somatório do quadro de medalhas. Essas duas nacionalidades têm a totalidade das suas medalhas do atletismo, né? Não é só dessas distâncias mais longas, aí a gente vai ter provas de obstáculo, vamos também ter algumas provas de meio fundo, mas aqui a gente vai incluir tudo dentro para vocês terem um comparativo, para vocês verem no decorrer da história quantas medalhas cada uma das nacionalidades tem. O Quênia ele tem 113 medalhas olímpicas e Etiópia tem 58 medalhas olímpicas. Então qual que é o nosso veredito final? Entre as mulheres há um pouco mais de equilíbrio do que entre os homens. A gente viu que todos ali às vezes tem um pouquinho mais de favorecimento para as quenianas, às vezes um pouco mais para as etíopes, mas se mantém muito próximo. Nas provas majors também, a gente tem um pouquinho de vantagem para as etíopes, considerando a prova por prova. Então, aqui a gente considera entre as mulheres, se a gente for parar por esses quesitos que a gente elencou aqui, entre quenianas e etíopes, as etíopes elas são melhores corredoras. Diferença pouca, mas elas acabam tendo um destaque um pouquinho maior. Até porque a Letsenbet ela tem 3 recordes. As etíopes acabam no somatório ali tendo mais corredoras entre o top 100. Nas distâncias mais curtas parece que elas têm um pouquinho mais de vantagem ainda. Então as etíopes elas são melhores corredoras que as quenianas. No masculino,
a gente parece que nas provas mais curtas tem um pouco mais de equilíbrio entre etíopes e quenianos, mas conforme vai aumentando a distância, parece que os quenianos vão se sobressaindo, eles vão se tendo mais destaque. Então, entre os homens, os quenianos eles são melhores corredores que os etíopes. Claro que dependendo da época, a gente tem, por exemplo, o Bekele, ele ganhou várias provas em que ele competiu, o Imperador também. Mas na questão histórica, assim, a gente analisando a fundo todas as histórias, na questão da Major, diferente das mulheres, que é um pouquinho mais equilibrado, os quenianos têm amplo domínio, eles venceram muito mais maratonas majors que os etíopes. Então, mulheres, as etíopes são melhores, homens, os quenianos são melhores corredores. Então, vocês concordaram com a nossa análise? Vocês discordam da gente? Coloque aqui nos comentários por quê, o que vocês analisariam de diferente. Moçada, valeu, obrigado e até o próximo vídeo. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me.